Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na nova lei de licitações, mas de um jeito um pouco diferente. A ideia é seguir o ciclo de vida de uma contratação pública, sabe? Desde o começo, quando é só uma ideia, até a escolha final. E em cada passo, vamos ver como a Lei 14.133 de 2021 mudou assim completamente as regras do jogo. Nossa base é o caderno 4 do projeto, que foca em governança, princípios, agentes e fases. A missão aqui é entender a nova mentalidade da lei. Qualquer custo, para uma filosofia que valoriza o planejamento, a governança, o resultado a longo prazo. A pergunta mudou de como comprar mais barato para como comprar melhor. E essa visão que uma banca como a FGV vai cobrar, com certeza. É um ótimo ponto de partida. Porque o alcance da lei é sempre a primeira pegadinha, né? Então, vamos delimitar isso. Para quem essa lei realmente vale? Olha, o escopo é bem amplo. A regra geral cobre a administração direta, as autarquias e as fundações. E isso em todos os entes, União, Estados, DF, municípios. Basicamente, o coração listado. Mas, como toda boa regra, tem aquela exceção que é a favorita das provas. A das estatais, certo. Empresas públicas, sociedades de economia mista, tipo Petrobras, Banco do Brasil. Exatamente. Elas têm uma lei própria, a 13.303, o Estatuto das Estatais, e a lógica faz sentido, né? Elas competem no mercado, precisam de mais agilidade, uma dinâmica que a lei geral, que é mais burocrática, não daria. Então elas estão totalmente fora? Podem só ignorar a 14.133? Aí é que tá o detalhe. Não é uma exclusão total, é um sistema meio híbrido. A parte de crimes em licitações, por exemplo, que a nova lei colocou lá no Código Penal, vale para todo mundo, inclusive para os gestores das estatais. Ah, entendi. E algumas outras disposições gerais também. É o tipo de nuance que a FGV adora explorar. Certo. Campo de jogo definido. Agora, os princípios, a alma da lei. O famoso LIMP todo mundo já conhece. Mas a nova lei trouxe conceitos que são, assim, verdadeiros pilares. E o primeiro é o planejamento. E isso é revolucionário, por mais óbvio que pareça. A lei basicamente obrigou o que sempre deveria ter sido feito. Acabou a era do, digamos, improviso administrativo, daquela licitação feita correndo no fim do ano só para não perder orçamento. Agora a lei exige um plano de contratações anual. É quase como uma lista de compras para o ano inteiro, né? Em vez de ir ao mercado todo dia sem saber o que precisa. Evita a compra por impulso, gasto desnecessário. Perfeito. É a formalização da diligência. E um bom planejamento já leva a outro princípio que é fundamental, a segregação de funções. Ah, esse é um ponto que sempre gera dúvida. A ideia é que quem planeja não pode ser o mesmo que executa, que não pode ser o mesmo que fiscaliza. Mas e numa prefeitura pequena? Com equipe enxuta. Como isso funciona? Essa é a grande questão. E a lei é pragmática. Ela diz que a segregação deve ser aplicada sempre que possível. Ela reconhece essa realidade dos municípios menores, sabe? O importante é a lógica por trás. Criar barreiras contra erro, contra conluio. Mesmo com pouca gente, a ideia é tentar ao máximo que as funções críticas, autorização, execução e controle, fiquem em mãos diferentes. E tudo isso se amana num conceito maior que a lei colocou em destaque, que é a governança. Exatamente. Governança é a estrutura que garante que tudo isso funcione. E para deixar mais claro, o professor Lessa usa uma analogia ótima, a das 3 linhas de defesa de um castelo. Gosto disso. Como funciona? Pensa assim. A primeira linha são os soldados na muralha. São os agentes públicos na linha de frente, no dia a dia. Quem elaborou o edital, quem conduz o pregão. Ok. A segunda linha é o capitão da guarda. São os órgãos de controle interno, o setor jurídico. Eles fazem a ronda, verificam se os protocolos estão sendo seguidos. Eles não estão na batalha direta, mas supervisionam quem está. E a terceira linha? A terceira linha
seria o rei e seu conselho. São os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas. Eles têm a visão do todo, avaliam a estratégia geral. Cada linha com seu papel, bem separado. É um sistema bem robusto de responsabilidade. Entendi. Então temos novos princípios, governança, mas e o maestro dessa orquestra toda? A lei também mexeu muito na figura do agente de contratação. E como mexeu? Ele é o protagonista. A lei define ele como o responsável por conduzir a licitação, do começo ao fim. E para garantir que ele seja qualificado e imparcial, a lei criou uma regra de ouro. Que é a de que ele precisa ser, de preferência, servidor efetivo, ou empregado público do quadro permanente. Isso é para evitar que um cargo puramente político, um comissionado sem vínculo, ocupe uma função tão sensível, certo? Exatamente. O objetivo é blindar o processo da influência política e garantir o conhecimento técnico. É uma aposta na profissionalização. Mas a lei não só cobra, ela também protege. E aqui tem uma das inovações mais inteligentes. A proteção jurídica do agente? Sim. O artigo 10º é uma virada de chave. Ele garante que o agente, se atuar com base em pareceres jurídicos sólidos, terá sua defesa paga pela advocacia pública. Isso acaba com a administração do medo, sabe? Onde o gestor não decidia por medo de ser responsabilizado lá na frente. Faz todo sentido. Um agente protegido toma decisões melhores. E quais as ferramentas novas que ele tem? A lei fez uma boa limpeza nas modalidades, não foi? Vamos combinar? Às vezes geravam mais problema do que solução. A lei simplificou, manteve pregão, concorrência e trouxe uma grande novidade. O famoso diálogo competitivo. O nome é bonito, mas o que é na prática? A ideia é genial. Serve para situações complexas e inovadoras, onde a administração sabe o problema que tem, mas não sabe a melhor solução técnica. Imagina que uma assembleia queira, sei lá, contratar uma solução de cidade inteligente. Eles não poderiam só descrever isso e fazer um pregão? Dificilmente. Eles não têm a expertise para detalhar a solução. Aí entra o diálogo. A administração chega com o problema e pergunta para o mercado. E aí, como a gente resolve isso? Ela pré-seleciona empresas e começa a conversar, a construir a solução junto. Só depois, quando o projeto está maduro, é que elas apresentam as propostas finais. Interessante. É uma inversão total da lógica. É pedir a solução, não o produto. E falando em inversão, chegamos na maior virada da lei, eu acho. A ordem das fases. Com certeza. Essa é a mudança que mais acelera o processo. Na lei antiga, a lógica era... Hoje parece absurda, né? Dezenas de empresas entregavam pilhas e pilhas de documentos de habilitação. Sim. E a comissão passava meses analisando certidão de todo mundo, para só lá no final abrir os envelopes de preço. E a nova lei virou isso de ponta cabeça. Totalmente. A regra agora é, primeiro o julgamento, depois a habilitação. Ou seja, a administração abre as propostas, classifica da mais vantajosa para menos, e só então, ela vai conferir a papelada do primeiro colocado. Isso economiza um tempo absurdo. É mais que isso. É uma declaração de foco no que importa. O resultado. A lei antiga gastava 80% do tempo com a papelada de quem nunca ia vencer. Mas espera aí. E se o vencedor tiver algum problema nos documentos? Perde-se todo o processo? Começa de novo? Ótima pergunta. E a lei tem uma saída bem elegante. Se o primeiro for inabilitado, não anula nada. Simplesmente desclassifica e chama o segundo colocado para negociar. Tenta que o segundo aceite o preço do primeiro. Se ele aceitar, aí sim a administração analisa os documentos dele. O fluxo continua, de forma ordenada. E na hora de julgar, além do menor preço, tem critérios novos, mais sofisticados. Um que me chama a atenção é o maior retorno econômico. Esse critério é a cara da nova mentalidade. Pensa num contrato de eficiência energética para um prédio público. A licitação não vai ser vencida pela empresa que cobra menos para instalar o equipamento. E sim pela quê? Pela que promete gerar a maior economia de energia para a administração. A remuneração dela vai ser um percentual dessa economia que ela realmente gerar. É o famoso ganha-ganha.
Exato. Quanto mais eficiente a empresa for, mais ela ganha e mais o poder público economiza. É premiar o resultado, não o custo. Perfeito. Agora, para amarrar tudo, vamos para alguns pontos rápidos, do tipo flash memo, aqueles detalhes que a banca adora e que definem a aprovação. Com certeza. E um detalhe que derruba muita gente é a diferença entre dispensa e inexigibilidade. Na lei antiga, para comprar ou alugar um imóvel específico, se usava dispensa. E agora? Agora é inexigibilidade. A lógica ficou mais correta. Se só aquele imóvel serve, por causa da localização, por exemplo, não tem competição possível. Certo. Se não há competição... É inexigibilidade. É uma troca de artigo que, olha, com certeza vai estar na prova. Outro ponto, o pregão. Ele continua sendo o carro-chefe, mas ele aceita o critério técnica e preço. Não, de jeito nenhum. Essa é uma restrição importante. O pregão é para bens e serviços comuns, sabe? Onde o padrão de qualidade é objetivo. Por isso, ele só admite menor preço ou maior desconto. Se precisar avaliar a técnica de forma mais subjetiva, aí o caminho é a concorrência. E o sigilo do orçamento. A administração pode esconder o preço para sempre. Pode, mas não de todo mundo. O orçamento pode ficar sigiloso para os licitantes, para estimular a competição. Mas esse sigilo nunca, jamais, se aplica aos órgãos de controle. O Tribunal de Contas sempre vai ter acesso. É outro ponto clássico de prova. E para fechar essa rodada, e o credenciamento? Onde ele entra? O credenciamento é quando a administração não quer escolher um, mas contratar todos que atendam a certos critérios. Pensa numa prefeitura credenciando todos os laboratórios da cidade ou todos os médicos de uma especialidade. Ah, claro. Como não tem competição para escolher o melhor, é um chamamento público, a lei o classifica como mais uma hipótese de inexigibilidade. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa, se a gente fosse resumir essa jornada toda? Significa, como o professor Lessa conclui, que a era do amadorismo acabou. As palavras-chave para a prova e para a vida são planejamento, governança, segregação de funções e a eficiência da inversão de fases. A lei parece criar uma estrutura fantástica para a boa gestão. É um mapa bem desenhado para se chegar a uma contratação eficiente. Exatamente. Mas a reflexão que fica e que vai além do concurso é sobre o desafio cultural, né? Como transformar essa estrutura que está no papel em prática no dia a dia. A lei é o mapa, mas a jornada depende da capacitação e do comprometimento de cada agente público. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!